Baruch atah Hashem Eloheinu. Opa, o que está acontecendo aqui? Hashem Eloheinu. O que é isso? Assim, judeus de todo mundo, através da história, dizem: bendito és tu, Senhor nosso Deus, mas quando vão falar Senhor, dizem o nome. Não dizem absolutamente nenhum nome específico, mas apenas a expressão Hashem, o nome. Por quê? Porque Deus, na sua manifestação, é tão extraordinário, tão sagrado, tão inacessível, muito além de tudo que possamos comparar, que essa transcendência divina é exatamente manifesta pelo fato de que ele tem um nome impronunciável. O nome que ultrapassa toda a compreensão humana. Ao mesmo tempo, esse nome que excede a compreensão, que nos estabelece a nossa relação com ele na aliança, quando surgem ali, por exemplo, os 10 mandamentos na aliança que ele faz com Israel, a gente vai descobrir também que Deus se revela. Ele se revela a Moisés, ele se revela na sarça ardente e ele diz o seu nome, que você sabe, Yahvé, Yehová. E ali ele diz: eu sou o que sou, ou seja, eu serei o que serei, eu sou aquele que é chamado Erie Asher Erie. Se de um lado Deus é o Deus que a gente não pode compreender, o Deus que se revela de maneira muito especial. Primeiro, ele é o Deus único, poderoso, diante do qual todos nós nos prostramos e reconhecemos o seu poder e quem ele é. Depois, esse Deus é um Deus muito além do que podemos compreender e diante dele nós nos humilhamos porque a percepção de quem é esse Deus ultrapassa a nossa frágil e limitada razão. E ao mesmo tempo, em vez de dizer apenas eu sou o que sou, ele diz eu serei o que serei ou eu me tornarei o que me tornarei, dizendo que esse Deus é soberano, incontrolável, não manipulável e o Senhor que se revela no eixo do tempo e no futuro. E porque Deus é o Deus do futuro, o Deus da palavra que traz promessas, o nosso coração pode nele descansar, porque o seu nome nos revela um caminho de fé e de esperança que hoje abençoa o seu coração, o meu coração, o Deus incontrolável, incompreensível, revelado da história e de esperança. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração da IBNU, uma alegria receber você aqui nesse domingo para nós juntos orarmos ao nosso Deus, entregarmos os nossos pedidos e agradecimentos a Ele também. E também podermos ouvir uma porção da sua palavra que tem poder para transformar a nossa vida, a nossa situação e a nossa trajetória. Por isso, te convido desde já a se inscrever no canal, caso você não tenha feito a inscrição, ativar o sininho para receber as notificações e agora aproveite esse momento aqui para divulgar esse link, divulgar esse conteúdo, chamar as pessoas da sua casa para participar conosco. Vamos juntos louvar o Senhor. Separar
Uma coisa muito boa é a gente ter o que compartilhar, o que falar de experiências que a gente pode passar com Jesus no meio dos nossos tempos difíceis, que com certeza você deve estar passando até agora um momento difícil. Se não passou ainda, né? Espero que você tenha aí um memorial para falar que você sentiu que Jesus estava ali naquele barco com você no meio da tempestade. Por exemplo, agora, no tempo que eu estou passando, com meu marido se tratando de um câncer muito agressivo, muito surpreendente até para os médicos. Mas qual é a nossa diferença no meio da nossa tribulação, no meio dessa tempestade? Você sabe que Jesus está ali com você. E você vê, é visível, não dá para alguém argumentar. Ah, tem certeza? Ah, mas você está calma? Ah, mas você não está... Não, a gente sente, nós somos carne e osso normal, como Jesus foi aqui. Mas é muito diferente a paz que você tem, e você vê os detalhes, e você vê, ai, olha isso agora, foi Deus. Ah, agora aquele médico veio bem na hora, foi Deus. Seja sensível e reconheça Deus no meio da sua tribulação, porque Ele está lá, você pode ter certeza. E a honra e a glória é toda dele no meio da nossa tribulação. Experimente isso. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou.
Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo dom da vida, não só esta vida, mas o dom da vida eterna. Obrigada pelo teu povo espalhado nos 4 cantos da terra, em torno do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a quem nós dedicamos agora toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja tem permanecido persistente nessa missão de anunciar o teu evangelho a todo o coração que precisa dessa graça salvadora e transformadora de Jesus sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco neste momento, concedendo a cada um aquilo que cada um precisa e só o Senhor sabe que precisa. E ao mesmo tempo recebendo o nosso louvor e adoração por tua grande bondade e salvação para conosco. É assim que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, com a doce intercessão do teu Espírito Santo. Amém. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
E agora, depois de a gente ter esse momento tão especial de adorar a Deus, né, a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão que intriga muitas vezes a nossa vida. A gente para pensar, será que esse Deus a quem eu sigo, a quem eu digo que eu creio, em quem eu digo que eu creio, será que eu posso confiar nele? Deus cumpre mesmo as suas promessas? A gente vai pensar um pouquinho nisso, mas através de um texto até meio estranho de pensar, porque assim, é tanta morte que acontece nesse texto, de 2 Reis 11, tá? Então vamos lá, ler juntos nesse texto. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha de Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com sua ama para escondê-lo de Atalia. Olha, assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Eu não sei se você já parou para pensar quem é essa mulher, Atalia, que está governando sobre o reino de Judá. O reino de Judá é a descendência de Davi, né? Então, essa Atalia é uma pessoa terrível, porque ela é filha de Acabe e Jezabel, que foram os piores reis, piores no sentido de maldade, de crueldade, né? A Jezabel mandou matar aí todo mundo, inclusive ela queria acabar com o profeta Elias. E aí a gente vai ver, nessa família terrível, nasce uma mulher chamada Atalia, e ela vai se casar com o rei do Reino do Sul, e assim ela acaba tomando o reino depois da morte do marido. Então, olha só, é muito complicado porque o rei Jeorão, ele vai fazer, vai ter aliança com o pessoal do Reino do Norte, com Acabe e Jezabel. Então é muito complicado que a gente vai ver toda essa complicação que desce e vai para o Reino do Sul. E nisso a gente pensa, essa mulher está querendo acabar com toda a descendência do rei Davi. Mas lembram-se, vamos lembrar um pouquinho, lá na frente, em 2 Samuel 7, 12 a 16, Deus tinha feito uma aliança com o rei Davi. E essa aliança foi falada assim: estabelecerei o seu trono para sempre, e tua casa e teu reino serão estabelecidos para sempre diante de mim. Então a gente tinha visto lá que Deus fez uma aliança, e uma aliança incondicional, que não dependeria do rei Davi. Inclusive, ele errou também muitas vezes, ele falhou muitas vezes, mas ele se voltou para Deus novamente, e aí ele foi considerado um homem segundo um rei, segundo o coração de Deus, né? E a gente vai ver que essa aliança agora está totalmente ameaçada. Essa louca, essa rainha maldosa, Atalia, ela viu que o seu filho tinha sido morto e agora ela quer acabar com toda a família real, quer dizer, acabar com essa semente, com esse plano de Deus, né, está ameaçado. E agora, o que acontece? Acontece que Jeoseba, ela também é filha de Jeorão e irmã de Acasias. Ela vai pegar esse menino, uma criança, Joás, um bebê, né, naquele momento, e ele vai ficar 6 anos escondidos no templo do Senhor. Interessante a gente parar para pensar, e não sei se você lembra, de Moisés também. Moisés era uma ameaça. Deus ia levantar esse menino, mas ninguém sabia até esse momento. E quando o faraó manda matar todas as crianças, aí a gente vê uma nação ameaçada. E parece que os planos de Deus de fazer as coisas acontecerem, de tirar essa família, esse reino, né, vamos dizer assim, da escravidão, acaba.
E agora, de novo, essa ameaça. E é interessante que é um bebê que aparece aqui. Então, assim, se a gente for pensar humanamente, vamos falar assim a verdade, humanamente, para os padrões do mundo, para os nossos padrões, o que um bebê pode fazer? Um bebê não pode fazer absolutamente nada, né? E mesmo que ele sobreviva, vai ser uma criança, né? O que ele pode fazer diante de uma mulher tão maldosa? E a gente para pensar muitas vezes dentro da nossa vida que diante de problemas tão difíceis que acontecem e gente poderosa, gente muito rica, gente que tá aí com poder na mão, às vezes fazendo maldade, o que eu posso fazer no meio disso? Né? Ou que uma pessoa que não é reconhecida aí no mundo, né? Não é famosa, não tem dinheiro, uma pessoa que não tem absolutamente nada a apresentar. O que a gente pode fazer? Se a gente pensa que Deus está no controle de tudo e Deus está agindo para fazer o nome dele conhecido, para mostrar que ele continua sendo o rei de fato, apesar dessa monarquia problemática, maldosa, como a gente já viu lá no Reino do Norte com Acabe e Jezabel, como a gente viu também várias vezes no Reino do Sul, e nesse momento Atalia, a gente vai pensar, puxa, Deus perdeu o poder. Deus não pode fazer absolutamente nada. E agora? O que vai acontecer? Mesmo que Jeoseba tenha escondido um bebê aí, o que ele pode fazer? Essa é a nossa questão. E eu acho que essa é a nossa questão em vários momentos da nossa vida, em momentos difíceis, momentos que a gente fala assim, agora não tem saída. Onde está Deus? Será que Deus vai cumprir as suas promessas? Aí a gente vai ver que nesse momento existe um perigo político. Por quê? Porque Atalia, filha de Acabe e Jezabel, ela é estrangeira à aliança. Ela não tem nada a ver com a aliança que foi feita. E ela está no poder, ela que comanda tudo. E seu golpe, ela está ameaçando o quê? Varrer a linhagem davídica da face da terra. E também existe um perigo espiritual que a gente falou, porque ela é seguidora de Baal. Lembram-se que Acabe e Jezabel, elas tinham 850 profetas de Baal e Azera, que foram eliminados por Elias. E aí foram vencidos, né, por Elias. E ela apenas está usurpando do trono. Então ela ataca o próprio plano redentor de Deus. Quer dizer, nesse momento, o que está ameaçado não é só o trono, é uma questão aí dos deuses, no caso, Deus Baal, né, que o pessoal acreditava, ela era seguidora, e Deus de Israel, o Yahvé, né? Então, quem vencerá nesse momento? É um risco. A promessa messiânica, inclusive, do Messias que vai chegar, que é o próprio Jesus. E agora? E aí, quando ela fica sabendo da morte, ela vai fazer isso. E aí tem essa questão, a lâmpada em risco. A lâmpada de Davi está prestes a se apagar. Por que esse negócio da lâmpada? Tem algumas passagens lá em 1 Reis 11 e 2 Reis 8 que se promete que Deus promete que a lâmpada vai ficar acesa, a lâmpada acesa de Davi em Jerusalém, tá? É essa continuidade, é a promessa da continuidade da linha real messiânica. E agora isso está ameaçado, agora está prestes a se acabar. E como a gente falou, um bebê é o único elo agora entre a promessa divina e seu cumprimento. O que vai acontecer? E é interessante que nesse momento aparece esse lugar, o ambiente de refúgio, que naquele tempo era onde Deus escolheu para habitar no meio do seu povo. Então, é a habitação de Deus,
é onde Deus coloca o seu nome, Yahvé, que promete cumprir essa aliança. E esse lugar vai servir de refúgio, vai servir de um lugar que vai acolher esse bebê que é o elo entre a aliança e o cumprimento dela. E aí, nesse momento, a gente vai ver a importância de se refugiar em Deus, quer dizer, a confiança em Deus. Por quê? Porque realmente ali fora, o poder de Atalia, que é a rainha no momento, não tem como ser vencida por o ser humano, nem pela Joseba, nem pelo bebê, tá? Então, nesse momento, existe esse refúgio por um tempo. E parecem muito tempo, mas esses 6 anos vão ser muito importantes. A gente vai ver isso. No 7º ano, continuando em 2 Reis 11, no 7º ano, o sacerdote Joiada, aqui aparece essa figura importante, manda chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei. Então, Joás ali foi mostrado e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte, quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no Palácio Real, outra na porta de sur e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. Então, foi montada toda uma estratégia ali de guarda, de cuidado, para cuidar principalmente do rei, né, que no caso é Joás, um bebê, aquele bebê que agora cresceu, virou uma criança. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei de armas na mão. Matem todo que se aproximar de suas fileiras, acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então, ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Aparece muito essa figura, o templo do Senhor, tudo que ele vai fazer estrategicamente de guardar, de cuidar, é nesse ambiente, e as armas são do rei Davi. Então é uma lembrança daquilo que o rei Davi, quem é, e de quem é esse menino, que é essa criança hoje, é o rei Joás, que eles estão querendo colocar. E os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar em torno do templo, desde o lado sul até ao lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora Joás, filho do rei, colocou nele a coroa, agora, nesse momento, com 7 anos, colocou a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Olha que interessante. Tudo isso foi feito, toda essa guarda foi montada, trouxeram o filho do rei, né? E colocaram, nesse momento foi o momento da coroação. Ele entregou uma cópia da aliança. Olha o que está sendo feito. E proclamaram o rei, ungindo, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Então a gente pode pensar nesse momento que houve toda uma estratégia de Joiada. Então, nesse momento, o sumo sacerdote Joiada age não só com a fé, não só nessa fé que ele está colocando no Deus que cumpre a aliança, mas ele está sendo usado, e usado com estratégia,
montando toda uma estratégia para que isso aconteça. Então, olha só o que acontece. A distribuição das armas, posicionamento da guarda, a gente vai ver essa convocação secreta que reunindo todos os capitães, né, todas as pessoas mais importantes ali, e a apresentação do príncipe, que vai ser coroado e está sendo apresentado a todo o povo. Então é muito interessante que Joiada não agiu assim simplesmente por impulso. Ele não foi uma pessoa que simplesmente sentiu, falou, olha, eu estou achando que Deus está fazendo isso. Não. Cada passo foi planejado para garantir não só a segurança de Joás, e também a legitimidade da restauração. Por quê? Ele é o príncipe de fato. Ele é aquele que tem que governar, né? Porque ele é o filho do rei, né? Então vai ser restaurado. E as espadas de Davi, as guardas do templo, né? Foram todas distribuídas como símbolos do quê? Não só profética, mas de continuidade da aliança davídica. É interessante aqui a gente perceber que existe todo um trabalho humano também. Quer dizer, Deus usa pessoas e a gente vai ver Joiada sendo usado aqui com todas as estratégias. Então, aqui existe a coroação de Joás. E tem uma palavrinha até interessante que é essa cópia da aliança, como foi traduzido na NVI 2011, a gente vai ver essa cópia da aliança e ela tem uma palavrinha chamada edut, né, em hebraico. Ela se refere à lei de Deus e à aliança que definia o verdadeiro rei de Israel. Joás é coroado não apenas com ouro, que é a coroa, mas principalmente com a palavra de Deus. Interessante esses alimentos que aparecem aqui no momento da coroação de Joás. A gente vai ver que a coroa tem esse símbolo da autoridade real, que é dada não só por ser descendente de Davi, mas pelo próprio Deus. E nesse momento também tem essa cópia da aliança, que é a lei de Deus, que é o fundamento do reinado justo em Israel, porque o reinado de fato está debaixo do reinado de Deus, né? E aí é colocada nas mãos de Joás nesse momento. E o grito do povo, viva o rei, né? Esse clamor de um povo que vai reconhecer não só esse rei que está sendo coroado, mas a fidelidade de Deus que está sendo cumprida diante dos olhos desse povo. É interessante a gente ver tudo isso acontecendo. Ele vai ser coroado, ele vai se tornar rei, apesar de ser uma criança, claro que sob a orientação, sob, né, a tutela, né, de Joiada, o sacerdote, mas esse momento é um momento muito importante. Claro que a Thalia não ia ficar à toa, né? Ela ouviu essas coisas, ela foi correndo para o templo do Senhor, onde estava o povo, e aí quando ela vai ver, né, tudo isso, ela fica muito, muito nervosa, ela rasga suas vestes e grita, traição, traição, né? O sacerdote Joiada ordena, né, os líderes dos batalhões de 100, e aí fala, levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem a espada quem a seguir, pois o sacerdote dissera, ela não será morta no templo do Senhor. Esse lugar é santo. Esse lugar onde Deus está presente, onde Deus comanda tudo, não pode ser profanado com a morte dela, nem com a morte da pessoa mais horrível nesse momento. E então eles prendem, levam a cavalo e saem ali, entram no terreno do palácio e lá vão matar. E Joiada fez uma aliança. É muito importante que Joiada entende exatamente o que tem que ser feito nesse momento e faz parte de continuidade dessa aliança, falar com o povo, falar, pessoal,
Vocês entendem o que está acontecendo? Esse pessoal que profanou o nome do Senhor, profanou o templo, profanou tudo, esse pessoal que fez toda a maldade, toda a crueldade possível, eles estão sendo postos para fora desse lugar. E quem vai reinar neste lugar é o Senhor, o Deus de Israel. E aí, através disso, ele está falando assim, ó, pessoal, vamos fazer aliança. E a aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem de novo o povo do Senhor. Deus, lá no Sinai, ele falou, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês só precisam estar debaixo das minhas instruções, debaixo do meu comando, do meu reinado. É o reino de Deus, não é o reino das pessoas. Então vocês precisam fazer isso. E aí, aqui é um retorno a essa aliança. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois de todo o povo, né, foi ao templo do Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares, os ídolos e mataram Matã, uma coisa que Jeú não fez, né? Sacerdote de Baal em frente aos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou as guardas do templo do Senhor e levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real e todo o povo se alegrou. Quando a promessa de Deus se cumpre, quando a gente consegue visualizar, mas não só isso, mas quando a gente consegue confiar nesse Deus, em algum momento Deus vai cumprir. Deus é fiel, né? E a cidade acalmou-se, olha que interessante, acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. E a gente vai ver então essa renovação da aliança sendo feita, né? Que toda a aliança que foi usurpada, né, através de Atalia, que violou a aliança, adorou a Baal, terror sobre toda a linhagem real. E aí a gente vai ver a restauração através de Joás, na verdade, através de Joiada, a aliança sendo renovada com Deus, com o povo, com o rei, a destruição do altar de Baal, o templo purificado, a dinastia agora davídica sendo restabelecida. Esse momento foi muito, muito importante, não só de uma maneira real que aconteceu ali, mas essa lembrança e realidade que está se tornando a aliança feita por Deus a Davi. Então, o Deus que faz a aliança persistir, o Deus que cumpre a aliança. Tem uma palavrinha muito especial aqui, que é usada o tempo todo, é o Hesed de Deus. É aquele amor fiel ou a fidelidade que faz com que essa aliança seja garantida e não depende da gente. Então Deus é fiel na crise. Deus é aquele que vai cumprir a sua aliança o tempo todo, em qualquer momento, apesar de nós, apesar de você, apesar de mim, quando tudo parece perdido, quando não tem saída, quando a gente acha que simplesmente não tem mais jeito de resolver. Deus aparece e aparece com um bebê num templo. E é interessante que a gente vai ver de novo isso se repetindo na história de Jesus. O rei de fato, o rei da dinastia de Davi, que vai reinar para sempre, que traz o reino de Deus para esse mundo. A gente vai ver que nenhuma conspiração humana cancela
a palavra divina, porque a palavra divina, essa aliança, a promessa que uma vez foi dada, ela vai se cumprir de qualquer jeito, em qualquer tempo, mesmo que para nós pareça muito distante, mesmo que para nós pareça que está demorando muito, Deus vai cumprir no tempo certo, no tempo de Deus. E a lâmpada, lembram-se da lâmpada que ia ficar acesa, ela nunca se apaga. A lâmpada de Davi ardeu por séculos até a realização plena em quem? Em Cristo Jesus, o Filho de Davi, o Rei Eterno, como vai falar em Lucas 1:32 e 33. E a gente vai ver que o Rei Jesus, a gente vê em Joás uma sombra de alguém maior, que é o próprio Jesus. Cristo cumpre finalmente a aliança total, de maneira plena. É o herdeiro eterno, cujo trono não terá fim. Amém. Né? Aleluia. Amém. Então a gente vai ver que a fidelidade de Deus às suas promessas não depende das circunstâncias, depende do caráter imutável daquele que prometeu. Mas e daí? A gente vai confiar só nas promessas de Deus? Então, todas as coisas que Deus falar para a nossa vida, né, vai se cumprir? Então, a gente só precisa entender que existe uma história de redenção que Deus está escrevendo que é muito maior do que as coisas que acontecem no dia a dia. E às vezes, nesse dia a dia, a gente acha que Deus está demorando, né? Deus não está agindo. Mas confie nessa história que Deus está escrevendo, no Deus Immanuel, que cumpriu a aliança dele todos os momentos, seja em Abraão, seja em Moisés, seja em Isaac, em Jacó, em todos os momentos da história, inclusive nesse momento tão conturbado da história, em que o poder, né, externo, poder desse mundo, poder da maldade parecia reinar nesse momento, através de um bebê, Deus muda completamente a história. E através de Jesus ele fez a mesma coisa. No momento em que o Império Romano também parecia ter estragado tudo, parecia que não tinha saída, parecia que aquele império tão poderoso nunca poderia ser destruído. Jesus vem como um bebê, como filho dessa promessa, o filho do próprio Deus, vem a esse mundo se tornar real a salvação de Cristo, a salvação de Deus. Agora, e você e eu, a gente confia que Jesus vai voltar? Que Jesus vai voltar para que a gente possa viver eternamente com Ele? A gente confia em tudo que Deus fez até hoje? Se você confia, eu e você, a gente precisa tomar a nossa posição entre a vinda de Cristo, que Jesus veio como um bebê, depois salvou, né, trouxe a salvação através da morte e ressurreição. E nesse momento, a gente tem um lugar para enxergar e para visualizar, para esperar, que é a volta de Cristo. E nesse lugar, que não sei quanto tempo demora, talvez a gente não consiga vislumbrar tudo isso, porque parece tão distante quando a gente vive na rotina do dia a dia, mas a gente precisa viver o reino de Deus aqui. Deus nos chamou para conhecer esse Jesus, para ter a nossa vida restaurada por causa desse Jesus que traz a salvação, que cumpre a aliança que ele fez com o rei Davi, através de Joás, através de tantas pessoas que passaram aí pelo caminho. E aí traz esse Jesus. Nós conhecemos, mas quantas pessoas não conhecem?
Quantas pessoas ainda não conhecem essa história, não conhecem esse Jesus como seu Senhor e Salvador? E a gente precisa, então, fazer o quê? A gente precisa não só confiar nesse Deus, nessas promessas que Deus trouxe através de Jesus Cristo, que trouxe a salvação, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas como é que a gente vai fazer a nossa parte? Deus não mostrou através dessa história que a promessa dele está aí, ele vai cumprir de qualquer forma. Mas como ele vai cumprir isso? Ele usa pessoas. Ele usou joiada. Então ele vai usar cada um de nós para fazer isso. Como ele faz isso? Ele não faz de qualquer jeito. Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus que age de formas organizadas. Tanto é que a gente vai ver a ordem do mundo. Como ele criou. As coisas mínimas que a gente vê em detalhes, é tão precioso a gente perceber que é perfeito. Uma coisa que leva a outra. Se a gente vê uma cadeia alimentar, é tão interessante, até insetos que a gente não dá nada para eles. Eles fazem parte dessa cadeia e são muito importantes. E a gente vai ver como a gente é, um ser humano né? Então Deus nos deu inteligência. Deus nos deu a moral, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá dons e talentos, Deus nos dá estratégias para fazer diferença. Mas o que a gente tem que fazer? Sabe, aquele reino de Deus, todos os valores que tem nesse reino, que Jesus traz e mostra para a gente, que é amor, que é o cuidado, que é a valorização do ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus, é restauração de vidas, é a graça de Deus alcançando pessoas destruídas, pessoas que achavam que não podiam fazer nada. Deus capacita essas pessoas, Deus capacita nós. Talvez a gente não seja absolutamente nada nesse mundo poderoso, cheio de pessoas, né, com poder em várias áreas, né? Talvez a gente não seja nada, mas Deus usa você e eu. Deus quer usar você e eu. Resta a gente fazer o seguinte: ir para diante de Deus, abrir o nosso coração, a nossa vida, entregar tudo que a gente tem a Deus, para que Ele possa usar, assim como Ele usou o sacerdote Joiada, para cuidar, para fazer toda uma estratégia, montar guarda, né? Fazer tudo isso e colocá-lo no trono onde era o lugar dele. Talvez, se não fosse Joiada, Joás não ia conseguir fazer isso sozinha, ele teria morrido, né? Ele usa Jeoseba, né? Uma pessoa, sim, que poderia passar sem ter absolutamente nada. Deus usa e coloca o nome dela na Bíblia, né? E a gente hoje sabe quem é essa mulher que salvou, que cuidou desse menino, desse bebê. A gente vai ver muitas histórias sendo transformadas e fazendo diferente. Eu e você, nós precisamos fazer isso. Fazer a diferença onde a gente estiver. Quem tem um chamado para ir, vá. Quem tem um chamado para doar, para ofertar, faça. Quem tem um chamado para fazer qualquer diferença, qualquer, você tem que fazer no lugar onde você está. Como você pode, com aquilo que você pode. E veja o agir de Deus, veja a graça de Deus transbordando nesse lugar onde você está. Porque quando a gente vai, se refugia em Deus, no templo do Senhor, como fez o Joiada, não é para a gente ir para a igreja, para algum lugar assim, é a gente se refugiar em Deus, quer dizer, confiar somente nele. Olhe o que ele pode fazer.
Ele vai colocar cada um no lugar certo e fazer o seu reino, a sua promessa, a sua aliança ser cumprida da maneira certa, no lugar certo e com pessoas certas. Então, você e eu, olhando ali para a eternidade, para quando Jesus voltar e a gente for viver a eternidade de maneira muito alegre, como o povo se alegrou quando colocou, quando o Joás foi coroado, eu e você precisamos viver isso, o reino de Deus aqui na terra. E quem pode fazer isso somos nós, que conhecemos a Cristo, o Rei, nós podemos fazer isso. Então, viva de acordo com os caminhos de Deus, com a aliança de Deus no coração e na vida, através de Cristo, e faça a diferença, para que o Rei, quando ele chegar, todos nós possamos, como povo dele, viver junto com ele a eternidade. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de nós e Deus nos ensine também a viver assim. Deus seja louvado por tudo que a IBNU tem feito e hoje estamos diante de um grande desafio. Estamos de fato necessitados para atingir todos os nossos objetivos humanitários, missionários, da contribuição de todos aqueles que de coração nos enviam seus dízimos, ofertas, contribuições para fazer diferença no reino de Deus. E hoje estamos investindo algumas melhorias no nosso espaço presencial aqui em São Paulo, tanto com telões interno, externo, como também pintura da parte externa, reforma local, e o nosso alvo é de R$300 mil para atingir os nossos objetivos, e estamos neste momento em situação de necessidade de contribuição. Se você tem sido abençoado pela IBNU, se você faz parte da IBNU, se você é membro, se você está conectado conosco, é com muita alegria que receberemos as suas contribuições, presentes e ofertas e dízimos para abençoar a obra de Deus aqui, feita em São Paulo, no Brasil e no mundo. Deus bondoso, Pai amado, obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos dá, inclusive na nossa caminhada econômica, na nossa vida profissional. Pedimos que o Senhor abençoe todas as contribuições que serão enviadas para servir a Ti, para ampliar e prosseguir em fazer aquilo que tem a ver com a obra do Teu reino. Nós Te agradecemos, Te louvamos e Te pedimos a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. E chegamos ao final de mais uma celebração. Foi muito bom ter você com a gente. E não para por aí, porque tem muita coisa acontecendo durante a semana aqui no canal da IBNU. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, acompanhe o ensino e a gente se vê semana que vem. Até lá! O Rei das Nações, quem não perderá, quem não glorificará teu nome. O Rei das Nações, quem não te louvará, pois só